E aí que a situação fica um pouco mais grave, gente. Vou detalhar um pouco mais. Pelo visto, perderam em vários processos e não querem contar. Né? Fingiram que contaram ou que pagaram a indenização que eu surtei, eu não sabia. Estão escondendo dados, tentando recorrer, pedindo anulação de processos anteriores, estão no meu contexto de trabalho processando. Pelo visto, essa demanda já atingiu até o STF, a instância superior. Processos que eles moveram fora do país, eles também processaram o sistema de justiça dos Estados Unidos, quando deu ganho de causa para mim e outros que eles acusaram, e até hoje a gente não é notificado disso. Tem situações que parece que já atravessaram até a Corte Internacional Americana. E esses que eles estão movendo no Rio de Janeiro são processos que eles criam informando, né, vamos dizer assim, dados que fossem semelhantes a mim. Eu fui pesquisar, olha, eu vou pesquisar, fazer uma consulta pública, né, nos processos, no site do Judiciário do Rio de Janeiro. Coloquei CPF, coloquei meu nome atual, Tailan, coloquei sobrenome, coloquei o prenome antigo antes da retificação do gênero, né? Thaís Santos Oais, e fui observando, nada aparecendo com meus dados reais. Taiwan Santos Oais, não aparece. CPF 070, tal. Não aparece. Mas quando eu coloco lá o Taiwan Santos, aparecem vários processos com supostos Tailãs, né? Aí, e esses sobrenomes desses Tailãs são sempre nomes semelhantes ou similares a pessoas que tem lá dentro do hospital, como Madureira, Alves, Ribeiro, né? E entre outros. Eles parecem que estão com advogados lá, representantes jurídicos dentro do hospital. Esses representantes jurídicos dizem que estão representando a Clínica de Internação do Rio de Janeiro, ou é o Instituto Doutor Jesus, ainda de Salvador. Pelo visto é a do Rio de Janeiro, porque eles estão movendo por lá. E essas pessoas estão dizendo até que são casados com tias minhas, ou primas, ou primos, e que são advogados que representam a família. Por isso que estão pedindo minha demissão, acompanhando no setor, porque supostamente eu seria incapaz. Já até cheguei a ser drogado por eles lá dentro. E quando alguém do judiciário descobre ou pergunta se tem processo, né, eles transmitem, gente, tenha noção. Eles fazem de tudo para não informar cara a cara, olho no olho, nem número do processo, nem conteúdo do processo. Mas eles colocam, seja via transmissão, reprodução de sons, via transmissão de satélite ou por caixas remotas de som, seja lá o que for, né, tipo estilo Alexa, vamos dizer assim, para ser transmitido alguma das falas do que eles abordam ou expressam. Quando se descobre que eles movem algum processo contra mim, né, ou criam essas ações para drogar ou demitir, eles dizem que é o familiar. Ah, foi um familiar que moveu, ele tem que processar o familiar. E ninguém sabe quem é esse familiar. O advogado se passa até por familiar, porque diz que é casado com a tia ou com a prima fulana de tal. Atualmente eles estão usando duas, né, de São Paulo, que pelo visto era de São Paulo, algo assim, chamada Daiane dos Santos, que tem uma filha chamada Thalita e uma Tiffany, e a mãe Maria também. E essas pessoas estão sendo usadas por eles, pelos vistos, para moverem processos contra mim, dizendo que eu seria incapaz ou seria acompanhado por elas em algo. Os advogados que estão lá dentro do hospital se dizem até familiares e movem ação, né, representando estas, dizendo que estão também lá me acompanhando. Então, eles pedem para eu ser drogado, para eu ser demitido, para a agressor entrar dentro do setor de trabalho e interagir comigo, dizendo que o familiar ia comprovar se eu fui agredido, estuprado ou não, ou se eu falo com algum estuprador. Tudo quanto é tipo de absurdo antes do processo anterior, vamos dizer assim, a ganhar ciência totalmente por mim. E aí, na hora da prisão, na hora que alguém do judiciário manda cancelar o processo ou prender quem está por trás da ação, eles dizem o nome da familiar. Essas são duas que atualmente são as que eles usam, mas eles já usaram vários outros. Tem o Caio Matheus, Oliveira Oás, Thiago Henrique, a mãe Rosineide, esse tio Edmilson Oás,
os que eu não adotei, né, os garotos chamados Leone Leonardo dos Santos, Patrick e Gabriel dos Santos, já soube que eles hoje não se passam nem mais por filhos adotivos, de tanto processo que perderam. Eles estão se apresentando dentro de processos judiciais como cônjuges ou supostos irmãos afetivos meus, o que não procede. Eu não convivo com esses meninos, eles não me acompanham, né? Eu não sou cônjuge de nenhum deles, nem nunca tive relação sexual com nenhum deles. Não procede. Se eles cometeram algum crime sexual comigo drogado, desacordado, como outros fizeram, eles podem ter sido levados, né, para essas pessoas ir fazer, ou fizeram porque quiseram de livre e espontânea vontade. Mas eu sei que de livre e espontânea vontade, nem consciência, eu não tive relação sexual com esses garotos, nem com nenhum outro homem nem mulher dessa forma. Todo mundo que aborda esse discurso deve ser, vamos dizer assim, caracterizado como estuprador, né? Porque se trata de uma situação de estupro de vulnerável. E aí que é a questão. Eu nunca morei no Rio de Janeiro, mas é um grupo de criminosos que trabalham com tráfico de pessoas e exploração sexual no Rio. E esse grupo de criminosos fazem essa prática assim, dando início a processos de internação e interdição. Porém, como teve tanta polêmica, eles já estavam em Alagoinhas desde 2016, 2017, 2018 ou antes, quando eu fazia faculdade na Faculdade Santíssimo Sacramento, e não se apresentavam para a faculdade como perita, psicóloga do Rio de Janeiro, né? Parece que inventaram que tinha um policial ou uma mulher policial que disse que eu era criminoso para a faculdade, que não era para contar processo nenhum, não, ou algo do tipo. Me acusam falsamente sem eu nunca ter morado nem no Rio. E como é que eles fazem para eu não ter acesso ao processo também? Até o nome, parece que atualmente o STF, outros órgãos jurídicos, estão pedindo cancelamento. Sempre que identificam processos referentes ao meu nome, né, de internação, ou dizendo que eu sou traficante ou algo do tipo, é cancelado, arquivado, e eles, de forma estrategicamente, eles abrem um processo contra mim, mas informando dados meio que errados, incoerentes. Não, não é Tailã Santos Oás, é Tailã Santos Alves. Seria Tailã Santos Ferreira, Tailã Madureira, Tailã Oliveira, Tailã não sei o quê. E levam o familiar ou a pessoa que é da quadrilha deles, que tem esse sobrenome, dizendo que é casado com uma tia, ou com uma mãe, ou com um primo, com a prima. Eu sou parente também, aqui o sobrenome dele. Eu sou casado com fulana de tal, com fulano de tal. Eu sou mãe afetiva. Por isso que a gente está pedindo a interdição. Entende? E aí fica mais difícil para o órgão que está pedindo arquivamento ou cancelamento dos processos identificar. Ou abre no nome de alguma familiar. Quando eu vi Cristina Madureira, Cristina Madureira está com um processo que é representante legal, isso e aquilo de um Tailã. Quando eu olho, eu tenho uma tia chamada Cristina e tem um cara que trabalhava no meu setor, que trabalha no meu setor, que o sobrenome é Madureira. Será que é o advogado do setor que pede a internação, que está dizendo que é casado com a tia, que a tia é casada com ele? Aí a tia que abriu o processo de internação e pedindo a demissão dele do hospital, que seria um incapaz. E o marido da tia, o Madureira, né? Ele é advogada que está intermediando e está cuidando do rapaz do suposto setor. Entendem o golpe, gente? É todo um esquema criminoso, até para esses profissionais envolvidos não serem identificados, o processo não ser notificado, a gente não poder pedir a prisão deles e possivelmente, né, quando eles, vamos dizer assim, informam esse nome meu diferente, eles alegam assim, por que no documento dele na Bahia ele informa que o nome dele é Tailã Santos Oás? Eles devem estar dizendo que sou eu doido ou em surto escrevendo errado, ou estão dizendo que eu sou criminoso, que eu tirava vários documentos falsos, que eu era envolvido com crime no Rio e procurava me esconder, mas que o meu nome supostamente é aquele lá que eles estão botando em processo. É uma gravidade tão grande, gente, das situações. E, pasmem, né? Eu nessa busca, tentando solucionar, descobrir os pontos, vamos dizer assim, vi um processo Ministério Público do Rio de Janeiro contra um Tailã.
Ah, não, isso aqui eu vou ver, tenho que ver para ver se eu vejo do que se trata, se está coerente com alguma das acusações que eles já fizeram contra mim. E aí, quando eu vejo coerente, porque me acusam, né? Tentam me colocar como drogado. Quando eu vejo lá o Ministério Público do Rio de Janeiro, quais são as acusações e os assuntos relacionados nesse processo? A acusação de tráfico de drogas, ações similares, produção, né, e ou similar para ajuda, suporte ao tráfico, entre outros. Eu pronto, agora eu descobri que desde 2025 tem até gente criminosa, corrupta do Ministério do Rio de Janeiro, infiltrado no hospital, né? Dentro do setor do meu trabalho, às vezes também, botam lá dentro dizendo que está me investigando, que eu seria envolvido com tráfico. Tráfico de pessoas, exploração sexual, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, conspiração política, enfim. Tudo isso porque políticos me estupraram. Pessoas famosas estupraram, mangaram de mim em rede nacional pública. Eu até hoje, porque o processo não foi notificado, não vi o vídeo na íntegra, não pude pedir a prisão com embasamento, não pude pedir a indenização com embasamento, vamos dizer assim, específico e adequado. Não pude, vamos dizer assim, solicitar meu direito de resposta em âmbito nacional, que nem o criminoso estuprador fez, podendo me humilhar, constranger publicamente em âmbito nacional, né? E aí a questão, vocês podem se perguntar, Tailã, mas por que você não abriu o boletim de ocorrência ou informou, tentou processar, já que você descobriu os casos de estupro? Mas quem é que disse, cara pálida, que eu não tentei? Todo boletim de ocorrência, que às vezes eu tento registrar com o nome do estuprador que chegou a cargo de presidência ou político, eles mandam cancelar ou arquivar. Atualmente, depois que essa situação se intensificou no hospital, eu tentei registrar vários boletins de ocorrência, envolvendo até o nome de Lícia Silva, Ayla Silva, entre outros que estão envolvidos nisso aí, como essa Maria, essa Daiane, sabe, etc. E o que é que eles fizeram? Buscaram arquivar ou cancelar. Criaram um meio até, gente, de quando eu fosse denunciar isso fosse arquivado, se eu fosse cancelado, como se eu fosse incapaz. Né? Você tem como provar isso, não sei o quê. Se não tiver uma prova clara, a gente tem que cancelar. Entenderam a gravidade da situação? Por isso que eu peço a notificação do processo, eu peço para pessoas que eles já processarem me entregar, ou me fala o número do processo, o conteúdo que você tem, o link de acesso. Vamos fazer a consulta comigo, pública, conte o que é que você sabe, né? Porque eles escondem. A gente precisa processar eles com prova documental, senão eles pedem um cancelamento da denúncia do processo que a gente tem que mover. Não se enganem que eles estão sem ser denunciados, não. Eles só criaram uma maneira de burlar a lei. Em outro país, nos Estados Unidos ou para o STF, eles dizem assim: a gente só vai responder por isso aqui ou pagar a indenização quando ele processar. Vamos fazer um acordo se ele vai reconhecer a gente como estuprador ou não, ou tentar denunciar a gente. Inúmeras vezes eu tentei denunciar essa situação, inúmeras vezes eu pedi para o processo ser notificado. Os vídeos também são provas. Desde o ano que eu comecei a fazer, né, inúmeros boletins de ocorrência foram arquivados, demandas que eu tenho nos Estados Unidos para resolver, do prejuízo e problema que essa gente me criou para pessoas lá dos Estados Unidos americanos até hoje estão sem se resolver como se deveria, porque eles estão aqui atrapalhando o caminho, né, burlando a lei, inventando, sobre que teve gente que se apresentou até como policial em outro país, não era, era psicólogo, psicóloga ou funcionário de clínica, de instituição psiquiátrica de acolhimento do Rio de Janeiro, e fingiu até que era mãe adotiva ou pai adotivo meu. E até hoje isso é o boato do que eles soltam de forma remota, do que a gente coleta ou captura, né, de importante absorver, e até hoje nada de notificar. Cadê o processo impresso? Cadê o número do processo? Cadê o link de acesso, a chave de acesso para a gente consultar? Quando é que essas pessoas vão aparecer na nossa frente, cara a cara, presencialmente explicar o que está ocorrendo? Provavelmente nunca.
E o que é que eu fiz quando eu fui chamado ao RH, que queriam conversar comigo, depois que descobriram que eu denunciei a CESAB, que eles estavam vamos dizer assim, numa corrida intensa de criação de provas contra mim, já tinha alguns meses, e agora se intensificou a situação. Eu mesmo tive que pedir medida cautelar de afastamento de 3 meses da empresa, porque eu estou me sentindo tão prejudicado a tal ponto, estou sendo violado a tal ponto que é eu chegar num ambiente de trabalho, é tudo armado, para que vejam um rapaz que supostamente estaria em surto, para que eles apenas pudessem fazer denúncias falsas contra mim. Então é impossível trabalhar de uma forma saudável, né? Trabalhar num setor de uma forma qualitativa, prestar um serviço de qualidade dessa forma. Enquanto pessoas estão lá dentro infiltradas, solicitaram por ação judicial para estar lá dentro do hospital, tomar um hospital por um tempo enquanto houvesse demanda jurídica de investigação. Já sei, já tenho ciência disso, não é a CESAB que está gerindo lá, totalmente de forma temporária por causa da demanda judicial. Já deixei isso claro, tenho ciência do processo e o que eu estou pedindo é para ser notificado, para ser ouvido diretamente, verbalmente, como eu estou fazendo aqui, presencialmente, cara a cara. Vocês querem saber se eu sou criminoso ou devo algo à justiça? É só perguntar e eu dizer presencialmente. Me mostra o processo, o número do processo. Por que o medo em mostrar? Se todo mundo tem direito a prestar sua defesa, né? E aí que eles descobriram que eu tinha denunciado ou pedido isso a CESAB, ia gerar processo, etc. E parece que eles não podiam estar me processando mais. Eles estão movendo processos judiciais escondidos do STF e de outras pessoas que sabem do que eles já aprontaram antes. Por isso que os processos lá no Rio são com codinomes, com sobrenomes assim meio que similares, mas não pode ser o dele preciso e nem o nome dos familiares ou outros da clínica de forma precisa. Tem até Tailan Galdino. Aí eu olhei assim, meu sobrenome nunca foi esse, mas tem uma pessoa de Alagoinhas que tem esse sobrenome e fez denúncia falsa contra mim. Deixa eu ver se isso aqui tem relação com algum conteúdo do que ocorreu lá em Alagoinhas ou do que eles denunciam. E assim a gente descobre como tem gente lá dentro do hospital com os nomes e sobrenomes constando em processo no Rio de Janeiro e o meu prenome Tailan associado com o sobrenome de algum familiar ou deles que estão lá dentro do setor ou do ambiente de trabalho. Gente, é um golpe. São golpistas. Né? Não espere que eles vão se comportar de forma clara nem notificar. Eles vão mentir, negar o tempo todo, como eu perguntei. Vocês sabem do processo? Tá chamando o coordenador no RH, o Gabriel Alves, essa Ana, coordenadora do RH, foi contada a demanda judicial? Eu estou aqui querendo saber. Porque enquanto não contarem, eu não consigo nem trabalhar aqui dentro, sou prejudicado diretamente pelas pessoas, por vocês que estão denunciando. E eles, não sei, nunca recebemos demanda judicial, não. Nem de 2024, 2025, nem 2026. Não sei nem do que você está falando. Não foi a gente não sabe. Dizem que não são advogados, nada. Mentem e omitem o tempo todo para eu não poder processá-los, para eu não ter acesso aos dados verdadeiros. Né? E eles esperando, na esperança de algum processo desses que eles movem, eles ganharem, conseguirem autorização para me interditar e criar uma situação até de sequestro, eu sumir por aqui, e depois eles dizerem que eu fui internado, assumiu porque foi internado.